Boa noite a todos, que Deus nos abençoe a todos, que Jesus nos ampare. Meu nome é Márcio, sou um trabalhador espírita vinculado à casa Nosso Lar, que fica aqui em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e também vinculado à casa Caminho do Evangelho, que fica em São José dos Pinhais. Antes de iniciarmos as atividades de hoje, vou fazer uma leitura do livro Minutos de Sabedoria. Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não o condene nem ataque. Acenda uma pequenina luz diante dele, com seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar aos outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo o nosso exemplo de farol para guiar o próximo. Mostramos-lhes o caminho da subida. Convido a todos à prece. Jesus, aqui estamos para mais um dia de atividades, rogando a Ti, através de seus mensageiros celestes, o amparo, rogando ao nosso Pai que não nos abandone a nenhum momento, carregando em nossos corações a certeza que a espiritualidade está sempre ao nosso lado, para que possamos dilatar os nossos sentimentos, dilatar a nossa consciência e colocar em prática os ensinamentos que buscamos e o exemplo que buscamos de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de nosso Pai Maior, em nome da espiritualidade amiga que aqui nos envolve, damos por início às atividades de hoje. O tema proposto para hoje é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai Pai e Mãe. Que Kardec ele estrutura esse capítulo como piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, parentela corpórea e parentela espiritual, e nas instruções dos espíritos, a ingratidão dos espíritos e os laços de família, que é uma mensagem do Espírito Santo Agostinho. Allan Kardec ele vai estruturar esse capítulo, dando a nós como base, na piedade filial, um mandamento que faz parte dos 10 mandamentos. Que ele vai dizer assim: honrai a vosso pai, a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Quando nós estudamos os 10 mandamentos, do mandamento 4 até o mandamento 10, é a relação que nós temos com o nosso próximo. E o início dessa relação é a necessidade de honrarmos aos nossos pais. O curioso que desses mandamentos, que é a relação com o nosso próximo, o honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma determinação que Deus nos dá. Não aqueles mandamentos, o que nós não deveríamos fazer, mas esse é o que nós devemos fazer. Que é a relação com aqueles que nós vamos ter o primeiro contato quando nós reencarnamos. E quando nós estudamos esse capítulo, a mensagem do Cristo, Kardec também nos traz aqui nessa estrutura, uma passagem em que Jesus ele está com o povo e seus familiares vão até ele para se apoderarem dele. O que eles queriam era buscar Jesus e levar Jesus embora. Porque, como nos diz Kardec, eles tinham o Cristo como que perdido o seu espírito.
né? Traduzindo para os tempos de hoje, como se tivesse enlouquecido. Não compreendendo a missão que Jesus tinha. Os familiares de Jesus não compreendiam a sua missão. E essa é uma passagem que, tomada ao pé da letra, nós temos ela como uma estranha moral do Cristo. Como aquela parte moral de Jesus, onde nos é estranho. Onde Jesus nos diz, necessário é, para me seguir, abandonar vosso pai e vossa mãe. Eu gostaria de pedir a permissão para ler essa passagem. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram, tua mãe, teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perspassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse, eis aqui minha mãe, meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe e minha irmã e minha mãe. Se tomarmos ao pé da letra essa passagem, vamos achar que Jesus ele estava indo ao contrário do que ele pregava, que era o amor ao próximo. Então é necessário abandonar o pai, abandonar a mãe, abandonar a família para seguir o Cristo. Mas Jesus, nesse momento, ele estava nos dando um ensinamento. Querendo nos dizer que a nossa família, ela não é somente a família consanguínea, a família física. Que nós fazemos parte de uma grande família e que essa família, ela é universal. Porque Jesus, quando ele lida com esses aspectos de ensinamento, de educação, ele lida com o que há de material naquele momento. Para o povo, os ensinamentos do Cristo estavam além da compreensão, mas Jesus, na sua grandeza, ele coloca a verdade celeste dentro do entendimento da criatura da época. Como Kardec também nos ensina nessa passagem, com essa passagem dos 10 mandamentos, porque essa passagem dos 10 mandamentos é uma passagem em que Deus vai nos fazer uma promessa, que é uma promessa material, que é a terra prometida. E Kardec ele vai trabalhar essa passagem. Por que é uma promessa com passagem? Ele vai dizer assim, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, a única promessa, o único mandamento que Deus faz uma promessa, que tem uma recompensa material, que naquele momento era a terra prometida. Porque era um povo que ele não conseguia imaginar algo que não fosse relacionado à parte física. Não conseguiria relacionar algo que fosse fora da parte material. O ponto de vista sobre a vida futura para eles era muito curto. Era extremamente relacionado à vida física. Por isso essa passagem, essa questão da honra aos pais, é uma questão que naquele momento eles imaginavam que, honrando o pai e a mãe, eles adentrariam a terra prometida. E é interessante, sabe, porque nós estudamos no Velho Testamento que tem uma passagem em que Moisés ele pede para que, quando ele chega na Terra Prometida, ele pede para 2 espiões, na verdade era um grupo maior de espiões, mas os que sobrevivem são somente 2, para irem até a Terra Prometida e trazer da Terra Prometida
alguma coisa que comprovasse que realmente aquela terra era boa. E ele envia esses espiões. No retorno, voltou 2 espiões. Um deles era Josué, o outro era Caleb. E eles trouxeram um ramo de uva. Um ramo de uva, uma videira, com folhas e cachos de uva. E trouxe para Moisés. E quando nós abrimos o livro dos Espíritos, abrimos lá no Prolegômenos, que é o índice, e vemos lá que os Espíritos pediram para que Kardec colocasse no frontispício a mesma figura. A figura de uma videira. E o Espiritismo, ele vem nos dilatar esse ensinamento sobre o pai e a mãe, sobre a nossa família, tanto no Velho Testamento como nessa passagem de Jesus. Querendo nos mostrar que a nossa família, ela vai muito além da qual nós estamos vinculados dentro de casa. E encontramos lá no Livro dos Espíritos, na questão 203, uma passagem que nos convida à reflexão. É intitulado Parentesco e Filiação, na questão 203 até 205 do Livro dos Espíritos, em que Kardec ele vai abordar os espíritos com a seguinte pergunta: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? O que ele está perguntando? Os pais, eles transmitem aos filhos também alguma coisa relacionada à alma? Além do corpo físico? E a resposta vai ser assim, dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. E essa é uma passagem muito interessante que o Chico, em uma das atividades que ele fazia na cidade de Pedro Leopoldo, houve uma aglomeração, as pessoas ali assistindo a atividade, e comentava-se na reunião sobre a relação de pai e filho. Principalmente os jovens. E quando o Chico, a gente acha que é por coincidência, mas sabemos que essas coincidências, elas, dentro do Espiritismo, elas acabam. Quando o Chico abriu o Livro dos Espíritos para estudar, caiu essa questão 203 do livro. Eles fizeram a leitura, fizeram um estudo, e o Emmanuel veio no final da reunião e deu uma comunicação sobre essa passagem. E olha o que ele diz. Na Terra, habitualmente, esperamos encontrar em nossos filhos gênios de grandeza moral. Na Terra, habitualmente, esperamos encontrar em nossos filhos gênios de grandeza moral. Não é isso que a gente espera encontrar? A gente deposita tantas expectativas em relação aos nossos filhos que a gente espera que seja um anjinho que está ali. De vez em quando a gente vai lá, tira a camisa e vê se não está nascendo uma asinha. Porque a gente deposita expectativas. E da mesma forma, os filhos depositam expectativas em seus pais. E a gente fica surpreso quando essas expectativas acabam. Há um tempo atrás, lá em casa, o meu filho brincando, de repente, aquele fuzuê debaixo da janela. Aquele brigueiro. Eu fui lá dar uma olhada e ele brigando com o menininho. E tinha um menininho que ele estava desesperado. Por quê? Porque eles estavam fazendo gozação com o menino. Estavam gozando do menino. Tirando sarro do menininho. E o menininho, ele se enraiveceu de tal forma que ele foi atrás do meu filho, pega e não pega lá no condomínio. Se pega, desencarnava mais cedo, porque o menininho era bem maior do que ele.
Aí o meu filho pegou e abre a porta, papai, abre a porta. Fui lá, abri a porta do condomínio e ele correu para dentro. Aí o menininho veio, eu falei, o que está acontecendo? Eu vou matar teu filho. Falei, minha nossa, né? Que mundo que eu fui me meter. Falei, mas por quê? E ele, o menininho chorando, não, calma, fica tranquilo. E o meu menino tentando se explicar, né? Aí eu disse para ele, vai lá dentro, traz uma aguinha para ele, vai lá, busca uma aguinha, ele está nervoso. Eu não vou buscar, ele queria me bater, não, vai lá, traz uma aguinha. Pega uma aguinha para ele, vamos conversar com ele. E o meu menino foi contra a vontade. Foi lá buscar água. Voltou e eu fiquei ali conversando, qual que é o seu nome, onde você mora, né? Conversando com o menino, tentando mudar ali o nervosismo dele, a condição mental dele, né? E o meu menino veio descendo com a água. Eu dei uma olhada e falei, nossa senhora, que criaturinha abençoada, né? Tá com a canequinha do Homem-Aranha, a canequinha preferida dele. Com a aguinha. Falei, olha só que coisa linda. Mas daí quando ele estava se aproximando, eu percebi que ele estava lavando a mão dentro do copo. Falei, meu Deus do céu, lavando a mão. Falei, mas não vai matar, o corona já vai vir só daqui a um tempo, só daqui uns 2, 3 anos, faz tempo isso, né? E ele trouxe a aguinha para o menino. Ele tomou a aguinha ali, eu falei, é bom que já vem fluidificada, né? Toma um golinho. Ele tomou um golinho, mudou ali a questão, a volta lá para os seus pais agora, né? Deixa que eu tomo conta desse aqui, agora você vai lá para o teu, né? Mas a questão de filho, a gente deposita neles uma expectativa tão grande que nós não vamos colher esses frutos. Na verdade, a gente espera que eles sejam conforme o que nós gostaríamos que eles fossem. E isso não acontece. Porque, como vai nos ensinar Kardec, com a mesma passagem de Jesus e Nicodemos, o corpo procede do corpo, mas o espírito procede do espírito. A carne procede da carne, como Jesus diz a Nicodemos, mas o espírito procede do espírito. O que nós recebemos é uma criatura milenar em nossas mãos. O que nós recebemos é uma criatura muitas vezes ligado a nós pelo endividamento do passado, que Deus encontra na sua infinita bondade e misericórdia uma oportunidade da criatura se redimir. Como? Através do nascimento. Tendo o primeiro contato social, um lar. Primeiro contato social da criatura com o lar, com o pai e com a mãe. E o Emmanuel vai mais longe. Ele vai dizer assim, de igual modo, essa é o que nós temos com os nossos filhos, essas expectativas que nós depositamos nele. E o Emmanuel vai dizer, de igual modo, quando na condição de filhos, desejamos possuir nos pais modelos intocáveis de virtude. O que o filho ele espera do pai? Ele espera que o pai seja um super-herói. Para o filho, o pai é o super-herói. Na maioria das vezes é o super-herói pagador de contas, né? É o super pagador de contas hoje em dia existe, né? Mas o filho, para o filho, o pai é um herói. Pode ser o que for, o pai, a mãe, mas é um herói. Porque é aquele que está no momento. Aquele que está junto, aquele que está amparando, aquele que está levantando. E o Emmanuel continua. Mais longamente internados na escola física, vamos reconhecendo. Mais longamente internados. O que nós estamos fazendo aqui? Internados na escola física. Seja qual for sua posição, que nos cabe no mundo, que somos o que somos, criaturas ainda incompletas a caminho da perfeição, unidas transitoriamente umas às outras. A nossa união junto a todas as criaturas é recíproca. E, inclusive, essas que nós temos como pais, temos como filhos, temos como mães. Eu me lembro um pouquinho da minha infância, eu tinha muito problema de saúde. Eu tinha uma asma e, olha, só não desencarnei por sorte, ou por azar de muitos, né?
mas tinha uma asma que olha, quase morria. E eu me lembro, sabe, uma coisa que eu guardo muito da minha mãe e do meu pai, porque eu morava no interior do Paraná e não tinha como se deslocar. Hoje em dia é muito fácil, né? A criança passou mal. 5 quilômetros é um hospital. Às vezes está na porta de casa. Posto de saúde hoje em dia é na porta de casa. Mas naquela época o sofrimento era maior. Era na carrocinha, era no cavalo. Né? Carro com muita dificuldade, né? Então, para ir até o médico era difícil. Eu me lembro que eu passava mal, tinha apneias de falta de ar, né? E muitas vezes eu acordava à noite e minha mãe estava orando do meu lado. Estava ajoelhada, ela ficava ajoelhada rezando, porque era o único remédio que tinha. E é isso que nós temos a oportunidade de aprender dentro de um lar. Muitas vezes nós olhamos o que os pais trazem de negativo. Os pais trazem vemos só o outro lado da moeda, mas não vemos o sacrifício que foi feito para chegar até ali. O quanto uma mãe ela se dedica, como Kardec nos diz sobre a ingratidão dos filhos, né? Que uma mãe ela não vende o seu leite para dar para o filho. Então hoje nós temos a oportunidade de aprender com o Espiritismo, que essa ligação que nós temos com os nossos pais é uma ligação espiritual. Uma ligação que nós já trazemos de outras vidas. Ou seja, por um motivo de expiação, ou seja, por um vínculo espiritual. Observamos o pai, a mãe junto ao lar, ela tem aquela magia de passar para o filho o ensinamento moral. O pai, ele constitui a força física dentro do lar. E isso é natural. A parte do intelecto físico, aquele que vai buscar o alimento, que vai buscar o trabalho, a mãe cabe a instrução. Claro que hoje tudo isso está se invertendo. Hoje não acontece mais somente as atividades provenientes do pai e provenientes da mãe. Hoje está se invertendo. Os pais estão dilatando o sentimento. As mães já são gestoras de empresas. E quando uma mãe ela chega a gerir uma empresa é uma maravilha, né? Porque a mãe ela chega numa empresa com sentimentos. O pai, geralmente, o homem ele não tem o sentimento dilatado, a mãe não. Entrou uma funcionária nova na empresa lá um tempo para cuidar de uma área e o pessoal chama ela de tão boa que ela é, eles chamam ela de mãe. Ela virou mãe de uns 150. Porque gostam dela, porque os sentimentos são dilatados. É diferente. Diferente. Então depois a gente volta nessa aqui. E na questão 204, Kardec ele vai fazer a seguinte pergunta. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que existe atual que nos criou? Uma vez que temos muitas existências, a nossa parentela vai além da que existe atualmente? Será que a nossa parentela vai além? Né? Eles respondem, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às nossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, aquela questão, a necessidade de reencarnar, a necessidade de constituir uma família. Quando eu desencarnar, quando meu pai, minha mãe desencarnar, eu vou quebrar esses laços? Os laços espirituais, eles não quebram. O que é construído com virtude, com amor, jamais é perdido. E nós vamos aprendendo através do Espiritismo que a nossa família ela vai crescendo. Por quê? Porque hoje em dia a família ela não é somente a consanguínea que nós vivemos. O Espiritismo ele nos ensina que nós vivemos em uma família universal. Universal, o que é isso? O que é uma família universal?
E na 205, Kardec pergunta: a algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores à existência atual? Ela os distende, não o destrói. Fundam-se o parentesco em afeições anteriores. Menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho ou no nosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estados presos pelos laços da consanguinidade. Daí a gente se pergunta assim, a gente se pergunta muitas vezes, o débito que eu tenho junto ao pai e mãe, quais são os débitos? Se eu tenho a oportunidade de reencarnar dentro de um lar novamente, tendo a companhia de um pai, a companhia de uma mãe, porque há muitos que não têm essa oportunidade, aqueles que negligenciaram no passado a relação com o pai, a relação com a mãe, como nos ensina o Espiritismo, eles perdem a oportunidade de ter um pai e uma mãe. Vem a questão da orfandade, questão da criança já desde cedo tendo que lutar pela vida sozinha. E aqueles que têm a oportunidade de ter tudo isso e acabam não aproveitando. Por isso a oportunidade hoje, né, a questão da honra ao pai e à mãe é assisti-los durante a vida. Compreendendo que quando eles chegam numa velhice, eles também terão necessidades tal qual nós tivemos quando éramos crianças. A necessidade de assisti-los na velhice. Como nos ensina Kardec, não colocar no último cômodo da casa, não colocá-los como muitas vezes como servidores do lar. Né? Muitas vezes quando a necessidade de contratar uma profissional da limpeza, aí a gente pega o telefone, mãe, não quer fazer uma visita para mim? Fica aqui uns 5 dias, olha que beleza. Né? Vem cá, isso não acontece com vocês, tenho certeza? Né? Eu, quando minha sogra fala que vai vir em casa, eu vou visitar, fica só uma semaninha, dá tempo de limpar a casa. Aí volta. Mas hoje a gente está aprendendo que a parte deles eles já fizeram. Cabe a nós agora, aos jovens, aos que ainda têm a condição física, a condição de sustento do lar, cabe a esses o papel de buscar as coisas materiais. Não deixar aos pais esse encargo físico. Dá boa condição de vida. E na A da 205, Kardec vai perguntar assim: ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia. Sabe aquela questão da genealogia? Então, essa questão da nossa família espiritual quebra aquela questão da genealogia. Né? Aquele orgulho que nós temos sobre a genealogia. Quem foi meu avô? Olha, meu avô que deu o nome para essa rua. Praça fulano de tal. Olha, meu avô. Meu tio. Visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa. E os espíritos vão responder: é exato, mas essa importância assenta no orgulho. Assenta no orgulho, aquela importância que nós temos sobre aqueles que pertenceram à nossa família no passado. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis que esses tais veneram nos seus antepassados. O que nós veneramos? Venera aquilo que foram, o dinheiro que tinham, o legado material que deixou para a família.
Mas nós vamos aprendendo que o verdadeiro legado que pai e mãe deixam para os filhos é o legado espiritual. Espiritual. E nós perguntamos assim muitas vezes, né? A criatura pergunta, né? Por que eu nasci nessa casa? Por que eu nasci nesse lar? A gente acha que o espírito, quando está no plano espiritual, ele vai tropeçar no meio-fio e vai acabar no útero materno. A gente acha que as coisas acontecem por acaso. Mas por trás de tudo isso existe uma programação. Existe aquele espírito que implorou para poder estar junto ao pai e à mãe que lhes são necessários para a sua caminhada. Não há erro na espiritualidade. A espiritualidade não erra. Deus, ele não erra o endereço. Se nós nascemos em um lar, se temos a oportunidade de viver junto ao pai e mãe que temos, é porque para nós é necessário, para a criatura e para aqueles que pertencem ao mesmo lar. E o irmão Saulo, ele nos traz uma conceituação, sabe, disso que a gente fala de errar a família. Ele vai dizer assim, ó: o conceito humano de que ninguém pediu para nascer é um erro produzido pela cegueira espiritual dos homens. Cegueira espiritual. Por quê? Porque quando a gente está no plano espiritual, a gente faz essa programaçãozinha e coloca nessa programação dificuldades. Chega aqui no plano físico e os pais encontram junto aos filhos ingratidão. E os filhos encontram junto aos pais ingratidão. Por que Deus permite que isso aconteça? Para que cada um construa junto a si o sentimento de gratidão. Nós construímos aquilo que nos falta. Porque se não nos faltasse, não haveria necessidade do resgate. Então não tem nada errado. E essa cegueira espiritual é a criatura que ela não compreende os seus deveres junto ao lar. Porque nós reencarnamos, tudo aquilo de débito que nós temos no passado, nós fazemos um esquecimento daquilo ali. E o Espiritismo, ele vem nos abrir os olhos nessa questão. Não é para a gente ter um pai e uma mãe como um inimigo, olhar um filho e ter ali como um inimigo, mas tê-los como irmãos de caminhada. Depositar neles um sentimento, junto aos pais, um sentimento de gratidão profunda, porque foi através deles que nós tivemos a oportunidade de reencarnar e de resgatar débitos do passado. Então, o que temos é uma grande misericórdia de Deus. A oportunidade de ingressar na vida social, abrir os olhos e ser amparado. E ser assistido. A mãe dando o ensinamento evangélico para o filho. O filho crescendo. A gente assiste criaturas que vêm na reunião mediúnica em desespero. Criaturas que estão do outro lado, espíritos em sofrimento, estão em desespero. A gente pergunta para ele: você aprendeu a orar? Fez uma prece? Eles falam: fiz, eu já aprendi a orar. Com quem você aprendeu? Com a minha mãe. Então ora, meu irmãozinho. Eles oram. Quando eles abrem os olhos, a mãe está do lado. O sentimento materno e o sentimento paterno, ele é o sentimento que mais aproxima a criatura do Criador. Deus, ele coloca todas as potencialidades do universo, ele coloca dentro de uma casa. Toda a necessidade de crescimento que nós temos no exterior, nós temos dentro das quatro paredes do lar. E essa era a mensagem para hoje. Agradeço a todos pela paciência, pelas reflexões. Vamos à oração.
Deus amado, agradecidos estamos pela oportunidade de poder servir, pela oportunidade de aprender com o seu Evangelho Redentor. Pedimos, Senhor, do fundo da nossa alma, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que passam por dificuldades, que as legiões celestes, supervisionadas por nosso Senhor Jesus Cristo, possam adentrar a todos os lares da terra, amparando aqueles que mais necessitam. Que a sua luz envolva-nos a todos e que possamos dilatar os nossos sentimentos em relação àqueles que mais são próximos de nós. E em seu nome, Mestre Jesus, em nome de nosso Pai Altíssimo, damos por encerrado as atividades de hoje. Que assim seja. Que Deus nos abençoe.